Oscar, em Belo Horizonte, primeira vez. E o Padre Oscar pediu para eu dar um testemunho da minha caminhada, sobre os dons e sobre oração, né? Eu até cheguei a escrever um pouco sobre isso no meu livro mais recente. Eu contei um pouco da minha trajetória, de como eu fui parar a fazer o terço na igreja, né? Como foi isso. Mas conto um pouco da minha infância também, porque muita gente me dizia: não, eu tenho um filho assim, eu tenho um filho que dá trabalho, eu tenho um filho que tem dons, e coisas do gênero. Então, eu resolvi contar um pouco como foi essa situação dos meus pais comigo, e claro, com os meus irmãos também. Eu sou o primeiro filho, né? Eu sou o filho mais velho, somos 3, e eu sou o filho mais velho. E logo que eu cheguei em casa, vindo da clínica, nasci na zona sul do Rio de Janeiro, uma clínica na Gávea. E logo que eu cheguei em casa, alguns fenômenos começaram a acontecer. Basicamente, a cama dos meus pais andava, as janelas batiam, meu berço andava, coisas desse gênero que assustam, né? Assustam as pessoas. E meus pais ficaram muito assustados, e eram muito jovens. Eles eram jovens. Minha mãe tinha 24 anos, por exemplo. E nisso começaram a procurar respostas. O que seria aquilo? O que estava acontecendo com aquele menino? Ou, sei lá, de repente alguma coisa acontecia na casa, não se sabia o que fazer. Havia muita, na década de 70, naquela época, início, 1971, havia toda aquela revolução acontecendo pró-liberdade, e também algumas coisas místicas vindas da Índia, por aí. Mas meus pais não conseguiram encontrar resposta para tudo aquilo que acontecia nas outras religiões. Quer dizer, de nascimento eles eram católicos, mas não praticavam. Eles não praticavam a religião. Quem praticava era minha avó materna, que na época não morava no Rio de Janeiro. Meu avô era militar, ele rodava o Brasil todo, era engenheiro militar, né? Construía estradas e tudo. E não morava no Rio de Janeiro, era difícil. Então, meus pais começaram a ir a diversas religiões tentando dar um fim, a verdade era essa, eles queriam pôr um fim àqueles fenômenos que aconteciam. A coisa piorou quando eu comecei a falar. O garoto começou a falar, porque aí eu dizia para eles o que eu estava vendo, o que estava acontecendo. E aí o pânico foi grande. Todas as outras religiões não conseguiram pôr fim naquilo, e sempre essas pessoas que eram, digamos assim, trazidas para falar a respeito daquilo, diziam para os meus pais: olha, não, isso aí não tem jeito, a realidade é que esse menino vai trabalhar essa espiritualidade dele e não vai ter ninguém que impeça isso, não tem jeito. Mas minha mãe não se conformava. E lá, em determinado momento, ela chegou a assistir algumas palestras de parapsicologia, tinha na época um padre Quevedo, e ela chegou a assistir, sei lá, conversando, e falando assim: menina, é paranormal, certa coisa de paranormalidade, isso aí. Mas também não deu uma solução. Aí minha mãe me levou a psiquiatras, me levou a psicólogos, me levou a neurologistas, e foi interminável assim a busca pelo problema. E em determinado momento havia um grande especialista no Rio de Janeiro, um neurologista muito famoso. Minha mãe me levou nele várias vezes. Ele fez todos os exames, conversou e tal.
E lá pela 10ª vez ele se aborreceu com a minha mãe e disse para ela o seguinte: olha, o menino não tem nada. Aí ela falou para ele assim: mas o menino não é maluco? Aí ele respondeu: não, malucos são os pais do menino. Aí ela foi o dia da minha libertação, né? Esse homem resolveu o meu problema. Ela desistiu completamente dos médicos, porque o homem era o maior especialista que tinha, disse que não tinha nada, que estavam, na verdade, massacrando a criança. Então minha mãe passou a ter uma outra estratégia. O grande problema era que aquele menino pequeno via coisas e dizia para as pessoas o que iria acontecer. Então ela teve uma grande ideia. Ela falou: bom, vou proibir esse menino de falar. Claro, porque o menino olha para uma pessoa e diz: vai acontecer tal coisa, e aquilo está causando um tumulto generalizado. Em determinado momento, na saída da escola, tinham várias mães querendo saber coisas, né? Então minha mãe proibiu, falou para mim, basicamente ela falou o seguinte: olha, se você começar a falar coisas para as pessoas, se você falar coisas da vida das pessoas, você não vai mais poder jogar futebol. O povo de Deus, esse microfone é sensível ao Wi-Fi. Pegue o seu celular agora. Todo mundo pega o celular. Mostra para mim o celular. Mostra o celular. Agora você vai no menu inicial. Vai no menu inicial. Modo avião. E ali está escrito desligar. Agora você vai dar a pontinha do clique, desligar. Agora é a igreja aqui. Não acabou. O celular não quer se desligar, sabia? Não quer. Ele vai falar: você quer desligar mesmo? E você fala: sim. Quem fez isso, levante a mão e fala: ei! Vamos ver se melhor, tá? Desculpem, tem que comprar outro microfone para lá. Aí vai dar muito trabalho. Então, melhorou bem, melhorou. Então, na verdade, ela disse isso para mim: você vai ficar proibido de jogar futebol e vai ficar proibido de ir ao Maracanã assistir os jogos do Fluminense com seu pai. Bom, aquela ameaça era a maior ameaça que eu poderia sofrer na minha vida, né? E aí eu me calei. Mas quando o pai dela, meu avô, vinha ao Rio de Janeiro, aí as coisas mudavam de figura, porque ele perguntava para mim, ele queria saber, ele gostava muito dessas coisas. E ele era a autoridade da família. Então eu ficava solto com ele junto, a situação não tinha muito controle. E foi muito bom para mim, que eu podia conversar com ele a respeito daquilo que eu sentia, que eu via, e ele foi de grande ajuda. E assim nós percorremos aí a minha infância, adolescência, tinha os meus amigos, e era muito disciplinado e obedecia muito meus pais. Então eu realmente não falava nada para ninguém, aquilo que eu via, aquilo que eu ouvia, eu guardava para mim. Pois bem, quando chegou ao final da minha adolescência, diversas criaturas angélicas começaram a aparecer e me dizer que eu precisava colocar aquilo que eu tinha em benefício do povo, que não dava mais para esperar, o mundo estava numa situação urgente e a espiritualidade precisava ser difundida. Mas eu não sabia como fazer. Nessa época, minha mãe começou a frequentar a renovação carismática católica no Rio de Janeiro. A renovação havia chegado no Rio de Janeiro no final, mais ou menos no final da década de 70, com o Dom Cipriano Chagas. Logo depois em São Paulo, com o padre Monsenhor Jonas Amigo, que eram os dois precursores da renovação carismática no Brasil. A minha mãe
começou a frequentar e tal, e gostou muito. Mas na renovação carismática tinha uma situação que era os dons do Espírito Santo. Que história de dom é essa e tal? Ela foi se interessando. E, por obra do destino, na rua atrás de onde ela morava uma senhora paraibana que tinha uns dons fantásticos, uns dons maravilhosos, e tinha um grupo de orações. Lá no prédio, uma vizinha dela levou ela para esse grupo de oração e ela se identificou muito, gostava muito. No começo ela estranhou um pouco essa questão dos dons, mas como ela reparou que tudo aquilo que era dito ali de fato acontecia, ela se encantou. E aí ela teve uma ideia: quem sabe eu levo esse menino para lá e esse menino toma algum rumo, né? Porque eu não tenho esse problema, ele vê essas coisas e sabe o que fazer com ele. E me levou. Eu não sabia muito do que se tratava, tinha lá meus 16 anos, não fazia a menor ideia do que era aquilo, mas aceitei por educação, falei, vou lá, aqui perto de casa. Na hora que eu entrei na casa da senhora, as pessoas estavam em oração e elas estavam sentadas numa poltrona que dava de frente para a porta. Ela se levantou imediatamente e veio me ver. E ela falou assim para mim: eu estava esperando que chegasse uma pessoa como você. Mas eu era garota, eu fiquei parado olhando e falei: o que ela quer dizer? Que é isso? E ela me pegou pela mão e falou assim, ela falou para minha mãe: Dulcinha, deixa o menino comigo, ele vai sentar comigo. Ela me pegou pela mão, me levou lá e me botou sentado do lado dela, na poltrona dela, eu fiquei sentado no chão do lado. E a oração ia acontecendo e ela ia me falando coisas. Na verdade, ela, desde o primeiro momento, me fez várias profecias, e todas as profecias dela aconteceram, uma coisa impressionante. Eu era muito menino, né? Não dava nem para. E foi por influência dela que eu passei a rezar o terço e conduzir o grupo de oração. Por causa dela. E ela tinha locuções interiores de Nossa Senhora muito interessantes. E logo nesse dia ela falou comigo: olha, Nossa Senhora vai se comunicar com você, você não se assuste, está tudo bem, ela já me avisou e tal. Até então eu via o meu anjo da guarda, via alguns anjos, alguns santos, que apareciam regularmente, então eu estava acostumado com eles, aquilo não me causava nenhum tipo de problema. Eu só não podia falar muito, porque senão a coisa lá em casa ficava ruim. E, de fato, Nossa Senhora se comunicou através de uma locução anterior, e assim foi, até que chegou um momento que o grupo de oração no apartamento não cabia mais, era muita gente. E eu fui conversar com o Dom Cipriano Chagas, e ele falou para mim: olha, agora chegou o momento que você tem que levar isso para a igreja. A minha paróquia na época era a paróquia de Santa Mônica do Leblon, e os padres eram todos espanhóis. Na verdade, eu conheci muito bem a todos, porque eu havia estudado ali a minha vida inteira. Eu estudei primeiro e segundo grau lá no Santo Agostinho, no Colégio da Paróquia. Fui criado por eles, né? Mas sabia que eles não gostavam dessas coisas místicas. Nesse ínter mudou o pároco, veio um pároco da Espanha, da cidade de Rodrigo, chamado Frei Antônio Moreno. E era um homem muito fechado, muito calado, tinha problemas de saúde, era jovem, mas tinha muitos problemas de saúde e tal. E aí, claro, vocês sabem, a igreja tem muitas senhoras que são autoridades, né, aquelas mulheres de véu e tal, que desmandam na igreja. E elas já tinham uma implicância danada, porque eu fazia parte do grupo jovem, tocava na missa, e elas achavam que a missa era barulhenta. Esses garotos aí ficam fazendo barulho aqui na igreja, cara. E nem ficava, era tranquila a música. A gente só não tocava porque elas queriam que a gente tocasse, cara. Fora isso, era tranquilo. E elas, uma campanha ferrenha para expulsar a gente da igreja. Olha, a igreja não é lugar que a gente joga assim, não, mas esses garotos para outro lugar, aquela confusão.
com a minha mãe, olha, acho que o nosso criança não teve uma boa ideia não, porque vai chegar lá, já tem essa confusão do grupo de jovens, né? Como é que vai ser? Não, vai lá, falou para você ir lá, mas você vai lá. Não, eu fui. Fui falar com o Frei Antônio Moreno e falei assim, Frei, eu estou com um problema lá na casa da minha mãe, que não cabe o pessoal do grupo de oração. Mas, Frei, o grupo de oração tem que avisar o seu negócio. É um grupo baseado nos dons do Espírito Santo. É mesmo? Como assim? Eu falei, não, a gente tem palavra de ciência, palavra de sabedoria, profecias, orações de cura. Aí ele me olhou, ficou calado, né? Não sei se ele entendeu o que era, mas ele ficou calado. Ele falou assim, mas o que você precisa de mim? Eu falei, eu preciso de um lugar aqui na igreja que caiba o grupo, né? Pelo menos aí umas 100 pessoas, umas 80. Aí ele falou assim, então tá bom, eu vou te dar uma sala grande que fica no segundo andar da igreja. Eu falei, mas o senhor gosta dessas coisas? Não sei, mas vou te dar, vamos lá, vamos fazer. E aí eu vou lá e vou observar como isso é feito. Tá bom. Começamos, ele ia lá, assistia calado, aquele jeitão dele. E tudo corria bem, e começou a encher, não cabia mais lá também. Aí ele teve a iniciativa de me dizer, olha, não cabe mais aqui. Eu gostaria que você descesse para o salão paroquial para fazer o grupo. Foi claro. Descemos com o grupo para o salão paroquial. Continuou a crescer. E foi dele, do Frei Antônio Moreno, a ideia de levar o grupo então para a nave central da igreja de Santa Mônica, que é uma igreja grande, cabia umas 1000 pessoas, com certeza, sentadas. E o grupo começou a crescer, mas se estabilizou num ponto que era normalmente 200 a 300 pessoas. E eu, naquela época, muito novo, estava ainda na faculdade, eu achava que aquilo ali era muito complicado, porque para mim aquilo era muita gente. E eu fazia o grupo toda terça-feira era muito cansativo, demorava muito. Então, começaram a surgir pessoas da imprensa, começaram a surgir pessoas artistas, da Rede Globo e tudo, mas eles se portavam muito bem, eles chegavam, sentavam, como todos vocês estão sentados, ficavam quietos, rezando mesmo. Depois de um certo tempo, as pessoas se acostumaram e ficou tudo bem, porque todo mundo tem direito a rezar, todo mundo é filho de Deus, né? Mas começou a haver uma pressão dos repórteres para que eu desse entrevista e falasse sobre aquilo. Então, eu, curiosamente, perguntei a eles, mas por que eu troço que quem vai se interessar por uma coisa assim? Para que vocês querem que eu fale sobre isso? Isso é uma coisa tão delicada e tal. E aí uma dessas repórteres falou, porque tem tido curas aqui, curas de coisas graves. Eu falei para ela, mas cura acontece desde que Jesus veio à Terra. Não é uma coisa que só acontece aqui. Os milagres acontecem em todos os lugares. Não, mas aqui tem acontecido muito, é comprovado, tem os documentos, as pessoas trazem, as pessoas falam. Eu gostaria então que você abrisse isso para a imprensa, precisa ser divulgado. Isso foi em 2007. Aí eu falei, não vou divulgar. Não vou divulgar, eu trabalho, tenho família, isso vai me causar um tormento muito grande, eu não vou divulgar. E elas, as repórteres, não desistiram. Um dia elas vieram com uma proposta para mim, elas falaram assim, olha, e quem é que manda aqui? Quem manda aqui é o pároco. Toda a igreja, quem manda é o pároco. Eu não mando nada. E se a gente falasse com o pároco? Bom, o pároco não era mais nessa época o Frei Antônio Moreno, tinha trocado, tinha mudado o pároco. E havia chegado um padre jovem, também espanhol, mais jovem. E eu pensei, nunca que esse homem vai admitir uma reportagem aqui dentro. Isso vai acabar com a
todos eles. E eu falei para elas: bom, se vocês quiserem, vocês vão lá no paro e veem o que vocês podem fazer. Aí elas me perguntaram: e se ele permitir? Eu falei: se ele permitir, manda ele falar comigo, e aí eu faço. Eu sou obediente, não tem problema não. Então, elas foram no paro e ele aceitou. Ele aceitou. E aí ele veio falar comigo: olha, nós temos que divulgar, porque é a obra de Deus e tal, nós vamos divulgar, tem tido resultados muito bons. Eu falei: Frei, isso não vai dar certo, vai virar um tumulto aqui dentro, eu quero ver como é que vocês vão fazer. Não, mas nós vamos conseguir. Não. E assim foi feito. E eu me lembro que eu ia dar aula na segunda-feira, eu já era professor, e quando eu cheguei às 7 da manhã lá no Tribunal de Justiça do Rio, eu ia dar aula na escola da magistratura, quando eu cheguei no Tribunal de Justiça do Rio, eu vi uma multidão na porta. E eu perguntei para o rapaz da segurança assim: aconteceu alguma coisa aí? Porque 7 da manhã no Tribunal de Justiça do Rio, como é que pode, né? O que houve? Aí ele falou assim: doutor, vou dizer um negócio. Se eu fosse o senhor, eu não dava as caras, não. Eu ia embora. Por que, rapaz? O que aconteceu? Eu falei: doutor, isso é para o senhor. Para mim, doutor, o senhor não viu ontem que saiu uma matéria lá no jornal? Eu vi, mas alguém lê aquilo ali? Pô, doutor, olha aí. Aí eu me apavorei. Aí fiquei naquela: vou ou não vou, né? Mas eu tinha compromisso, eu tinha que trabalhar. Aí eu falei: como é que eu entro aí dentro? Ela falou: bom, você vai ter que entrar pela garagem, a gente vai ter que dar uma volta, não sei o quê. Aí eu falei assim: então tá bom, liga lá pro desembargador e fala que eu vou me atrasar um pouco, eu vou dar a volta a pé. E assim, mas para entrar foi muito difícil. Entramos, aquela confusão danada. E eu pensei: estou demitido, né? Perdi o emprego, com toda certeza. O sujeito causa um tumulto no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, está demitido, claro. Nem juiz eu sou, né? Não sou da carreira, já é uma honra eu poder dar aula para eles. Imagina se eles vão ficar com um problema desse aqui, cara. Não vão, né? Aí dei a aula, quando terminou o intervalo, liguei para minha mulher e falei assim: olha, eu acho que eu vou ser demitido. Mas por que você fez? Então, assim, fazer, não fiz nada. Mas aquela matéria ela fez, né? Então, um caos isso aqui. Eu acho que o desembargador vai ficar louco da vida comigo. Eu não sei como você é demitido. Não, vou rezar aqui. Eu falei: você rezar muito. E reza também para eu conseguir sair daqui vivo. Tem tanta gente que eu acho que não vai dar não. Aí todo mundo estava lá, ficou meio assim, né? Bom, vê aí o que você pode fazer. Eu terminei a aula, saí. E aí eu tinha que atravessar a pé para chegar até a procuradoria onde eu trabalhava. Eu falei: será que eu vou conseguir chegar lá? Aí uma boa alta me deu uma carona, eu dei a volta, consegui chegar. O tumulto já estava lá também. Para conseguir entrar, tudo aquilo, eu fiquei muito deprimido. Eu falei: não acredito, eu tinha certeza que esse negócio ia dar certo. Como é que eu fui aceitar esse negócio? Como é que a obediência foi uma besteira sem tamanho, né? Que bobagem. Aí, na primeira reunião do grupo, na outra semana, não dava nem para andar para perto da igreja. E a PM, a Polícia Militar, estava na rua tentando organizar aquela baderna. Eu ia a pé e quando eu comecei a me aproximar, eu resolvi perguntar para o PM: o que está acontecendo aí? Aí ele falou assim: não, tem uma reunião do tal do vidente aí. Ninguém avisou nada lá no comando e agora ninguém passa aí. Que coisa aí, que vergonha esse negócio. É verdade, o senhor tem razão. O senhor tem razão. Mas assim, o senhor me aconselha: como é que eu faço para passar ali? Então, meu filho, não dá para passar ali, volta para casa. Tá bom. Ele só estava com o violão nas costas. Tá bom, obrigado. Tá. Aí dei a volta, liguei para o Frei. Falei: Frei, eu
estou aqui fora, esse homem estava enlouquecido. Dá um jeito de entrar aqui rápido, rápido, isso aqui virou. Aí eu falei, eu te disse que não ia dar certo. Mas aí consegui entrar, fizemos o texto. Aí ele falou para mim assim, não, mas eu acho que isso aqui foi só por causa daquela reportagem. Agora acabou, vai melhorar. Não melhorou, começou a piorar. E aí aconteceu um fato curioso. Eles mesmos que tinham dado início àquilo, disseram para mim, você não pode mais fazer o texto aqui. Porque nós não temos condição de lidar com isso comum. Então você vai procurar teu caminho, dá teu jeito. E aí me tiraram de lá. Bom, fiquei à deriva, né? Falei, bom, agora pelo menos eu me livrei desse problema. Vou voltar a fazer, vou rezar com grupos pequenos, vou fazer o que eu puder, porque o dom não pode ficar guardado, né? O dom não fica guardado numa caixa. Mas eu pelo menos não vou precisar mais enfrentar esse tipo de situação. E isso foi procurado por um rapaz que falou para mim assim, olha, lá na paróquia o padre gostaria que você fosse fazer o texto lá. Você não tem mais lugar para fazer, vai lá. Eu pensei também, vou rezar. Aí quando eu estava rezando, o meu anjo da guarda falou para mim assim, olha, as coisas estão apenas começando. E nós decidimos que você vai rezar com as multidões. Eu falei para ele, mas você não me consultava. Eu fui consultado. Assim, eu não quero, eu já não quero agora. Porque, não, a escolha é sua, você tem livre-arbítrio. Mas se você não for, vai ficar muito mais longe do reino dos céus. Vai ficar aí. Peraí, como é que é? Não, eu quero ir para o céu. Não, você quer ir para o céu do seu jeito? Não dá. Para ir para o céu, tem que passar pela cruz. Mas se você estiver disposto, o caminho é esse. Se você não estiver disposto, aí eu falei assim, não, quanto tempo eu tenho para pensar? Pensa em uma semana. E vou eu rezando, pensando, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? E aí eu pensei e falei, é melhor enfrentar logo esse negócio. Talvez não fique muito pior do que isso, e eu vou, de repente, eu consigo ir para o céu no final. Quem sabe, se eu fizer direitinho, né, me comportar bem, eu vou para o céu. Então eu vou fazer. Aí eu falei, não, pode contar que eu vou fazer. E aí, em tudo que era lugar, aquela confusão, aquela multidão, aquele negócio todo, aí depois do tempo eu falei para ele assim, mas não tem como melhorar? Não, mas isso está bom, nós estamos evangelizando. Não, melhora para ter menos. Não, não pode ter menos. Nossa Senhora quer muita gente, ela quer todos os filhos dela. Aí voltei e fui conversar com aquela senhora, me queixei, ela falou para mim assim, olha, você pode até reclamar, mas isso daí vai ser assim até o final. Se você dá a sua vida para Deus, você dá e pronto. Não existe mais ou menos. Você chegar e falar assim, eu dou só isso aqui, eu dou a mão, mas o resto eu não vou dar não. Não tem essa possibilidade. Ou você dá tudo ou você não dá. Eu falei, agora eu prometi que eu ia dar, então agora você não pode mais reclamar. Está dado. É de Deus, é de Deus. Você não está lá, você não está na obra, então você está na obra, você é um operário de Deus. Se Ele quiser, Ele te dispensa. Se Ele não quiser, você trabalha. Eu falei, então não tem como recuar? Não. Tá bom, então vou fazer. Ela vinha me dando já, desde quando eu era garoto, algumas profecias. E eu comecei a ficar preocupado com aquelas profecias dela, porque era coisa grande. Eu falei, esse negócio, será que vai chegar a tudo isso? E eu não estou disposto a isso, aquela coisa toda, e com família e tal. Bom, eu preciso de uma diretriz melhor. E ela falou para mim, você precisa de um diretor espiritual. E foi aí que eu conheci o Frei Juan Antônio também, agostiniano também, espanhol.
E aí foi a salvação da coisa. Ele que me acompanha esses anos todos, mas ele era um homem exorcista, já tinha visto coisas muito impressionantes. E quando eu cheguei para ele, ele foi 7, ele não acreditou, eu era muito menino, muito garoto, tocava lá na banda, lá, aquela confusão com as senhoras da igreja, que queriam expulsar a gente de qualquer maneira, e ele estava já com o ouvido um pouco envenenado por aquela situação das senhoras. Mas eu pedi para ele, para ser meu diretor, ele disse que estava muito ocupado, que não podia, mas aí ele ficou com pena, sei lá, e ele falou assim: não, faz o seguinte, vem segunda-feira da outra semana e você se confessa comigo e a gente conversa melhor. Tá bom. E quando eu cheguei em casa, eu falei com o meu anjo da guarda, falei: bom, agora o problema é o seguinte, vocês querem que eu tenha um diretor espiritual, padre. Nenhum padre me quer. Eu, se fosse padre, também não ia me querer. Não ia, é verdade. Então, eu vou dizer um negócio para vocês, acho bom você me dizer alguma coisa da vida desse homem que seja alguma coisa que ele não tenha a menor condição de saber e que seja impossível para qualquer pessoa saber. Porque aí eu chego, jogo logo a questão em cima dele, ele vai ficar chocado e vai aceitar. Mas isso é uma coisa séria. Não, é sério. Eu não vejo de outra forma. Não, você vai rezando aí, se prepara para a sua confissão e vai lá. Tá bom. Aí eu fui rezando, e nada de aparecer ninguém que me dissesse alguma coisa de valor, né? E aí chegou o dia. Eu estou andando lá para a igreja, de manhãzinha, e chamando o meu anjo da guarda. E ele não aparece. Desgraçado, sumiu. E quando eu mais preciso dele, sumiu. Onde é que ele se meteu? E rezando. O que é que vai buscar esse homem? Pô, São Miguel, traz o homem de volta. Eu quero ele aqui agora. Cadê ele? Aí cheguei na igreja. Aí parei, olhei por lá, nada do anjo da guarda. Eu falei: essa é o perdido. Estou sozinho, o anjo da guarda não veio, sou eu e Deus. Então vamos embora. Quando eu comecei a subir a escada, ele aparece em cima lá, no topo da escada, e fala assim: diz para o Frei que esse irmão de ordem dele, disse lá que era, que veio para o Brasil aqui com ele, que ele vai virar bispo no norte do país. Você quer que eu diga assim para ele? Não, diz assim para ele. Mas essa é boa? Essa é ótima. Então tá. Estou me confessando e tal, eu estou pensando, como é que eu vou falar esse negócio para ele? Ô Frei, tem mais uma coisa. Sim, o que? Agora, o meu anjo da guarda, aí já abriu um olho assim, anjo da guarda, o meu anjo da guarda me disse, aí eu dei o recado. Quando eu falei, ele começou a gargalhar. Eu não aguentou. Ele está indo de quê? É impossível isso acontecer. Aí eu falei: pô, o anjo da guarda é bom mesmo. Era exatamente o que eu pedi, e ele disse: é só uma curiosidade. Eu falei: é impossível por quê? Eu sou o pároco, eu sou o prior desta casa, qualquer um que esteja aqui, é preciso que a carta do Vaticano chegue a mim, não sei o quê, e não tem nada, eu somo todo mês, não tem nada. Se eu tenho certeza? Tenho. Mas o anjo falou que vai acontecer essa semana. Aí eu: é possível. Falei: poxa, o anjo da guarda quebrou. Então tá bom, filho. Mas se acontecer, o senhor vira meu diretor espiritual? Então tá bom, estou satisfeito, pode dar a solução que eu vou embora. Aí saí feliz da vida. Pronto, resolvi. Aí fiquei quieto. Aí fui lá naquela senhora, a senhora dos dons, falei para ela: nossa, olha, o anjo apareceu e disse isso. Pronto, está resolvido.
Então agora tem que acontecer. Não, você não acredita? Eu acredito, eu fico sempre com o pé atrás. Né? Sei lá, vai que é. Não, tranquilo. Aí fui na missa no sábado à noite, que era o dia que eu tocava, e não estava lá, não estava o freio, não estava os padres. O que aconteceu aqui? Eles estão em retiro, lá no sítio do colégio, eles estão em retiro. Ah, tá bom. Retiro para quê? Não, tem umas questões da ordem, né, deles e tal. Bom, tudo bem. E aí, ele não apareceu. Quando foi no fim de semana, eu cheguei para tocar com os meninos na igreja, ligamos os equipamentos. Aí ele veio lá de trás do confessionário, estava pela confissão, e faz assim para mim. O que é isso aí? Quer falar comigo? Agora? Aí o homem de dentro do confessionário, eu falei, mas tem alguma senhora dessa de véu ali, eu estou perdido, né? Ela falou, aquele moleque lá está pagando. Ela falou assim, depois a gente. E foi a missa. Quando acabou a missa, ele falou, minha sacristia. Tá bom. Quando eu entrei na sacristia, ele falou, eu lhe devo desculpas. Desculpa por quê? Não acreditei. Eu não acreditou em quê? Como que? Vem aqui, me fala aquele negócio, não acreditei. Mas me explica. Estávamos em retiro, e aí você falou que ia vir a Bíblia, eu olhei para a cara do meu irmão João, e falei para ele assim, vem cá, você não está escondendo nada não? Aí ele falou, não, mas foi tudo sem graça. E aí ele falou assim, João, depois a gente conversa sobre uma coisa para te mostrar. Quando ele falou isso, disse o Frei, eu entendi tudo. Eu falei, não acredito que aquele garoto tinha razão. Aí ele entendeu o que tem. Não, vamos conversar. Estava lá a carta do Vaticano Provolutivo que tinha chegado pelo cardeal direto a ele no evento. E era naquela semana mesmo que ele ia. E aí o Frei Antônio falou para mim, impressionante, porque não tinha como você saber. Eu falei, mas o Frei, na hora que eu vi que você não ia me aceitar, eu tive que falar com você, tem que ser uma coisa impossível. Na hora que eu falei que você disse ser impossível, eu falei, essa. Até hoje nós estamos juntos, até hoje, são muitos anos, né? Muitos anos. E eu tenho que dizer uma coisa que é verdade, o Frei Antônio é uma missão, mas é santo em vida, né? E o Frei Antônio é uma pessoa que ele chega e converte, ele tem um dom de conversão, converte a Deus, sabe? Mas aquele ateu ferrenho, e ele converte por amor, é uma coisa fantástica. Aí, chegou um ano que a minha avó, eu estudei lá para 2007, 2008, minha avó, que era essa que desde sempre era praticante, minha avó que era muito religiosa, gostava muito de mim, achava que eu tinha que colocar os dons no serviço do povo. Minha avó me chamou para minha mulher e disse assim, eu quero dar um presente de casamento para vocês, mas eu vou dizer, eu gostaria muito que vocês dois fossem a Fátima no santuário rezar por mim. Ela estava idosa e ela tinha um problema na bacia, mas já não conseguia ter mobilidade. E ela era muito devota da Nossa de Fátima. Ela falou, eu confio em vocês dois, eu quero que vocês dois vão lá rezar comigo. Eu falei, vó, vai sair caro, eu faço questão. Vamos embora. Nunca tinha ido, né? Vamos lá. E fomos. Quando eu estou chegando no santuário de Fátima, algumas pessoas conhecem, outras não, mas é uma área enorme, construída, né? Eu olhei para o santuário e não via, com todo respeito, portugueses, por favor, aquela luz. Então, eu me posicionei num ponto que olhei além. Quando eu olhei além do santuário de Fátima, eu vi uma luz enorme brotar de uma região. Aí eu falei para a minha mulher, tem alguma coisa fantástica naquela direção. Mas só foi aqui em
uma luz azulada e é uma força incrível. Nós vamos lá. Você vai andar até lá, vou. Mas você não quer perguntar primeiro para alguém se tem alguma coisa ali? Ah, pergunta. Aí desceu, perguntou para a moça da recepção, lá, ela parou e disse, lá é o bosque de Valinhos. Lá tem uma via sacra que foi doada por húngaros. Via sacra doada. E inclusive lá é onde está a casa dos pastorinhos, o poço onde o anjo apareceu. Eu falei, mas é lá que eu quero ir. Como é que eu faço? Sai aqui e vai andando. Dá uns 2 quilômetros, vamos lá. Saímos e fomos lá. Quando eu estava chegando lá, aquela luz maravilhosa, eu me senti no paraíso. E ela se sentiu muito bem. Eu falei para ela, poxa, gente, quando chegar em casa, tem que contar que existe esse lugar. Então, todo dia a gente ia, subia a via sacra, ia na loca do cabeço, onde o anjo apareceu, aos pastorinhos, íamos lá, bebíamos a água do poço, e aquilo ali era o paraíso. Voltamos. Aí eu contei isso, você vai ter que ir com a gente, aquela confusão, tá bom? E aí, num ano daqueles, o Frei João Antônio falou para mim, olha, eu tenho que ir para minha terra visitar meus pais, eu moro no interior da Espanha, os pais. A mãe faleceu esse ano. E aí, eu queria muito descer em Fátima, porque a única vez que eu estive em Fátima era quando eu era muito jovem. Eu queria ir lá, e depois que você me falou isso tudo, eu quero ir lá com você, olhar esse negócio aí. Tá bom. Ver o que pode ser feito, tal. E aí ele foi esperto, ele foi na minha avó, falou para ela, manda as meninas na data de tal, porque aí minha avó de novo, né? Coitada. Aí, chegando lá, entramos no santuário, ele estava rezando o texto já, ele veio e falou assim, não vamos perder tempo. Onde fica aquele lugar? Eu falei, você vai querer andar? Vou. Então vamos embora. Saímos rezando o texto. Logo que nós entramos no caminho para rezar o texto, houve um cortejo de anjos. Havia 4 anjos de um lado, 4 anjos do outro, e havia um anjo com uma lamparina no meio. Tinha o meu anjo da guarda dele e o anjo da guarda da minha mulher. E ele sentiu, eu não falei nada, e ele sentiu a presença e falou, acho que é uma coisa muito diferente. O que está acontecendo? Me conta, tal. Eu contei. Aí ele ficou muito emocionado. Ele falou, então nós vamos continuar rezando o texto e vamos cantar a ladainha de Nossa Senhora. Quando surgiu, assim, já ao longe, dava para ver o local do centro do bosque, Nossa Senhora apareceu. Ela apareceu toda de azul e branco, descalço, e quando ela apareceu, aquele cheiro de rosas, aquela coisa toda, e ele parou e falou, tem outra coisa diferente aqui. Eu falei, você é praticamente o vidente do negócio, né? Eu falei, me conta o que está acontecendo aqui. Ela está aí, mas aqui nessa terra batida, eu falei, como ela vai entender? Ela é que manda, ela aparece onde ela quiser. Ali no meio daquele caminho que não tinha nada, terra batida, ela apareceu. E foi ali que ela me pediu para eu escrever a respeito da minha experiência. E na hora eu disse para ela que eu não ia fazer. Mas não contei nada, e continuamos andando. E aí ele falou para mim assim, engraçado, estou no meu coração, eu tenho a nítida ideia de que ela lhe pediu alguma coisa e você não aceitou. Eu falei, tá brincando, né? Aí a minha mulher olhou e falou assim, você fez isso? Eu falei, bom, agora eu estou numa situação muito ruim. Eu falei, olha só, Frei, ela não é mãe? Sim. Se ela é minha mãe, eu falo com ela do jeito que eu quiser. Eu sou um filho mal criado, eu não quero. Que vergonha! Ela dá tanta coisa pra gente. Ela salvou a sua vida, salvou a minha. Ela te deu tudo. E você disse não. Aí eu fiquei vergonhado, fiquei calado.
vamos fazer o seguinte, tá bom. Olha, Frei, se nós chegarmos lá no bosque e tiver alguma coisa, algum sinal dela, eu aceito. Ele ficou com tanta raiva que ele não conseguia falar. Espanhol, né? Sabe como é que é? O bicho fica bravo. E ele não conseguia ficar bravo. E assim nós começamos a ver a saca, e a ver a saca o tempo todo ele. Mãe, abre o coração deste filho. Ela não aguentava mais. Estava quase aceitando já. Aí nisso ela fala assim: avisa eles para olharem para o céu, porque o sol vai ser o sinal. Eu falei: Frei, quer que a gente olhe para o céu, para o sol? Como é que eu vou olhar para o sol meio-dia? Eu falei: Frei, olha para o sol. Não. Aí minha mulher falou: eu não consigo, os olhos dela são mais claros, eu não consigo, né? Olha para o sol. Ela falou: então tá bom, vou olhar. É engraçado, quando eu olhei para o sol, não senti nada, e vi o sol claramente. Eu falei: olha, pode olhar lá para ver. Eles olharam, não tem nada. E aí o sol começou a dançar, mudar de cor, e no final ele subiu do centro dele e se formou uma aliança, como se fosse uma aliança de ouro, muito bonito. O Frei ficou encantado. O homem não sabia mais, gritava, falava, não sabia mais o que falar. Até eu me assustei, né? Falei: nossa, calma, Frei. Não, quem é que já viu isso no Frei? Muita gente viu isso. Não pode falar isso. Aí eu falei: bom, então eu aceitei. Até que enfim, mas precisou tudo isso para aceitar? Não, eu ia aceitar. Mentira, e assim foi. E nos anos que nós pudemos ir à Fátima com o Frei, todas as vezes que a gente pisava no bosque, todas as vezes ela fazia o sol encher. E aí, ele, abusado, né, que é um filho abusado, mas ele pode, porque ele é padre, ele é filho amado, lá no bosque tem uma imagem que é a coisa mais linda, e é a de rosto. É a mais próxima do que eu vejo Nossa Senhora. Eu comentei isso com ele. Você sabe que tem alguém que fez uma imagem mas se parece mesmo com ela, com o que eu vejo. Porque você vê ela. Fica lá em cima do bosque. É uma imagem comemorativa do dia 19 de agosto. Porque foi uma das aparições mais importantes dela em Fátima, 19 de agosto. Aí ele falou: é o dia do grande aniversário, então eu vou chegar lá. Ele nasceu dia 19 de agosto. Eu vou chegar lá. Eu vou querer que ela me dê um sinal. Como assim? Não, eu vou chegar lá. Eu vou querer que ela dê um sinal ao sol, como ela gosta de dar, mas que ela vai dar um sinal da imagem dela para mim. Então, Frei, vamos conversar um negócio? Que importância toda é essa? Aí ela vai te dar um sinal. Por quê? Porque ela me ama, eu amo, sinal de amor. Aí eu falei: não vou discutir, né? Não vou discutir, não adianta. O homem é teimoso, vamos lá. Quando chegamos lá, o sol começou aquela coisa toda, e dessa vez teve uma coisa linda. Ele voltou a ficar amarelo e na borda vermelho. E onde ele ficou vermelho, o céu estava azul, começou a se espalhar o sangue pelo céu. E o céu ficou todo vermelho, uma coisa linda. E ela falou para mim: o caminho é o corpo, aí ficou a hóstia e o sangue do meu filho. Aí eu falei isso para ele, ele se emocionou, né? Mas aí você deu convencido e falou assim: e o meu sinal do meu dia? Quando a gente olhou para a imagem parecia sorrir e ela começou a mudar de cor. Ela é uma imagem de pedra branca, toda branca. Ela ficou roxa, depois ela ficou verde, depois ela amarela, depois ela ficou azul. E assim foi, mudando todas as cores, todas, em sequência, todas. E aí nós ficamos muito impressionados, fizemos o nosso pedido. E todos os anos que nós pisamos ali aconteceu a mesma coisa, o sol e a imagem. Não sei se era por causa dele ou porque Nossa Senhora ela quis dar um presente para nós, porque nós no fundo demos o nosso sim, ele e eu, né? Que é a minha mulher também. Mas o
curioso que todas as pessoas que foram conosco lá, os grupos depois, também viram. E teve um dia, num desses grupos, que caiu uma tempestade em Fátima no dia que nós chegamos. E aí minha mãe virou para mim e falou assim: não inventa de ir no Boston. Eu falei: mãe, é caro que eu vou no Boston. Boston é minha casa, eu quero morrer e quero ser enterrado no Boston, mano. Você não é português, eu quero te enterrar no Boston, presta atenção. Aí, mas eu quero, porque eu posso querer, eu vou no Boston, uma tempestade danada. Aí o coordenador lá do passeio, da excursão, falou o seguinte: olha, está chovendo muito, então eu vou pegar o ônibus e vou levar quem quiser para o shopping. Aí eu falei assim: olha só, vamos fazer um negócio? Quem quiser ir comigo a pé, eu não tinha condução, não tinha nada naquela época, vamos andando, vamos tomando chuva mesmo, a gente está rezando, vai ser legal, vamos no Boston. Aí tem sempre o espírito de porco, né? Aí eu grito lá: não vai nem ter milagre do sol, porque está a tempestade. Aqui vergonha. O povo não vai para rezar, vai para ver espetáculo, né? Então tá bom, eu vou. Quem vai comigo? 5 gatos brigados para cada um. Aí eu falei assim, aí na hora que eles levantaram a mão, aí meu anjo falou assim para mim: eles serão muito recompensados. Aí eu repeti, meu anjo disse: vocês serão muito recompensados. Vamos embora. Aí fomos, uma desgraça, lama, aquela coisa, mas rezando. Lá pela terceira estação, Barra do Irado, ela aparece de novo e diz: quando vocês atingirem lá a minha imagem do dia 19 de agosto, o sol vai girar e a minha imagem vai mudar de cor. Aí eu falei assim para ela: mãe, só tem problema, está uma tempestade, como é que alguém vai ver o sol? Aí ela sorriu para mim. Tá bom. Começamos normalmente ela não me responde, tem esse problema também. Ela fala o que ela quer. Ela vem e fala, fica, aquela coisa. E continuamos. Quando nós fomos nos aproximando, de uma forma muito estranha, acima das nossas cabeças abriu o clarão. Então chovia ao redor, mas não chovia mais na gente. Aquilo já bastou para aquela mulherada chorar. A mulher chora, né? Não, milagre, calma. É estranho. Não, milagre de chorar. Céu azul em cima da gente, uma tempestade assim, daqui e ali não chovia, mas já na pilástica caía pé d'água, foi um círculo onde não chovia. Quando nós chegamos lá na imagem, logo acima da nossa cabeça, quem aparece? O sol. Ele apareceu exatamente nesse vão, e aí ele começou a piscar, mudar de cor, rodar. Aí foi uma gritaria danada, uma vergonha. O brasileiro é barulhento para nada. Lá também não tinha ninguém, e aí começou. Aí eu dizia assim para elas: agora vocês olhem para a imagem. Não, a gente quer ver, olha para a imagem. E Nossa Senhora tem tanta paciência que deixou elas se ajoelharam no molhado, no chão, ficaram imundas, botaram a testa no chão, por causa do que elas estavam vendo no milagre. E aí, quando elas levantaram para olhar a imagem, elas choraram mais ainda. A imagem começou a trocar de cor e tal. E aí nós voltamos. Mas voltamos assim, uma situação muito ruim, né? De roupa, que eu digo, todo mundo no guarda-chuva não tinha como pedir aquilo. E todo mundo lameado e tal. Eles falaram: nossa, vocês estão horríveis. E as mulheres chorando. Vocês estão chorando por quê? Aí elas contaram: então vamos voltar lá agora. Agora acabou. Porque tem esse problema. Você pode ser São Tomé à vontade, mas Deus vai te dar uma oportunidade. Você vai ou você não vai? Agora, querer depois de novo vai ficar difícil. É sério. Porque Deus, Ele é muito educado. Deus, Ele não chega nessa porta aqui, mete o pé, arruma a porta e sai gritando, não. Ele vai
vai bater, vai dizer assim: olha, eu tenho um convite para você. Será que você não gostaria de vir comigo? E ele vai esperar. Aí você vai dizer assim: não, tudo bem. Livre-arbítrio, vamos embora. Então, algumas pessoas perdem essas coisas porque não acreditam que Deus pode. O que aconteceu naquele dia da tempestade? A gente está aqui para ver milagre. Tempestade, não tem como ver milagre, não tem sol. Não tem sol. Deus é Deus, não tem sol. Então tá bom. E assim as pessoas perdem as oportunidades porque não acreditam. E depois, quando vem o testemunho, elas ficam achando que Deus não gosta delas. Deus não gosta de mim, só dá para fulano. Mas por que será que Deus só dá para fulano? Porque fulano está disponível. Qualquer coisa que Deus convidar, ele vai falar: estou dentro, eu vou. E assim as coisas se fazem. Deus gosta de sacrifício? Gosta. Mas Deus gosta de saber o seu sim. Maria também gosta do seu sim. E hoje é o dia. Ela virá aqui para saber se você quer. Para saber se você aceita que ela te proteja, que ela proteja a sua família, que ela te console, que ela te pegue pela mão e leve para o filho dela. Ela quer saber se ela pode te apresentar a Deus e falar assim: Deus, olha assim, esse seu amigo aqui está voltando para a sua casa. Seu amigo, sua amiga. Essa é a grande função que Nossa Senhora exerce hoje no mundo. E ela exerce essa função ao redor do mundo todo. E ela exerce essa função que, de repente, agora ela está lá aparecendo para alguém, ela está convertendo almas. É muito interessante, né? Eu, outro dia, fui bastante, como é que eu posso dizer, combatido, agredido, porque a pessoa disse para mim que a Nossa Senhora não marca horário para aparecer. E também, se num lugar tal ela está aparecendo, como é que ela vai aparecer aqui também? Que tal? Aí eu falei assim: você já leu a carta de São Pedro? O que tem São Pedro? Não. Lá está escrito que o tempo de Deus não é igual ao tempo dos homens. Nossa Senhora é de carne e osso como nós aqui, ou ela está lá na direção de Deus? Ela está lá. Bom, se ela está lá, ela obedece o tempo de quem? Pois é. E o nome? Será que ela pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo? Então, exatamente. Padre Pio aparecia em dois lugares ao mesmo tempo. São Francisco de Assis, Frei Galvão, nosso santo brasileiro. Como é que se chama esse dom? Ubiquidade. Se nós somos capazes, dei 3 exemplos, desse dom, imagine Nossa Senhora, né? Nossa, ela pode aparecer em 1 milhão de lugares ao mesmo tempo. É a mãe de Deus, meu Deus. E outra coisa, a questão do horário, pouco importa. Ela quer se reunir com os filhos dela, o maior número possível. Ela sabe que nós somos humanos, vivemos presos ao relógio, vivemos presos à gravidade, vivemos presos à matéria. Se eu não marcar um horário com vocês para reunir todo mundo para ela, como é que ela vai fazer para reunir todo mundo? Não faz sentido, né? Depois eu pensei e falei assim: esse tipo de informação que pior convence algumas pessoas foi exatamente, foi exatamente o que impugnaram os videntes de Medjugorje. Logo no início, quando eles chegaram lá, o bispo perguntou: é um absurdo você marcar horário para Nossa Senhora aparecer? Eles falaram:
aparecendo para o povo, como é que vai ser? É de marca, se ela não apareceu, apareceu, ué. Então, é muito triste, né, as pessoas querem desmerecer um monte de coisa com ideias bobas. E os milagres? E os frutos? E as curas? Ah, isso é do demônio. O demônio está ficando muito bonzinho ultimamente, então. Aí você fala, mas você já viu o demônio? Não, nunca vi. Eu vi. Várias vezes. Então é uma tristeza. O grande problema é a falta de fé. E o pior disso tudo é que só recebe graças àquele que tem fé. Ah, fui eu que inventei isso? Não, está escrito lá, vai, tua fé te salvou. E todo momento do Evangelho, Jesus enaltece a fé, porque ele sabia que todos nós somos pecadores. Então, por onde nós conquistamos a Deus? Pela fé. Quem tem fé, recebe. Quem não tem, não vai receber. Não, mas eu cumpro todo o ritual. Você pode cumprir o ritual que você quiser. Você tem fé, vai receber. Não tem fé, não vai receber. Então, eu vejo assim, a questão com Nossa Senhora é uma questão pessoal. Hoje vocês vão ter experiência. Não a experiência que eu estou contando para vocês, porque essa é minha, pessoal. Vocês vão ter a sua própria experiência. Na hora que ela vem, não tem como não sentir. Eu não preciso dizer para vocês, ela está aqui. Vocês vão sentir. Alguns vão até ver. Em vários lugares viram, vieram me contar. Então é uma coisa pessoal. Agora, por que ela vem? Porque ela está trabalhando para resgatar o maior número possível de filhos para Deus. Se nós fôssemos olhar a missão dela, é baseada numa única palavra: conversão. É isso que ela veio falar com vocês hoje. Ela fala com cada um, particularmente do coração de vocês. Conversão. Agora, a presença, o amor e a paz que se sente, vocês vão sentir. Pessoalmente, é a experiência sua, pessoal, com Deus. É isso que importa. Mensagens, claro que vão ter. Porque o meu anjo está aqui do lado, ele dá mensagens. Normalmente, algum santo amigo vem também dar mensagens. E Nossa Senhora também. Sempre que ela vem, ela fala algumas coisas. Não é muito prolongada, ela não é muito de falar, mas ela dá alguma mensagem ao povo. Mas mensagens, claro que vão ter, faz parte do dom. Agora, o mais importante não é receber a mensagem. O mais importante é você pessoalmente ter o seu encontro com ela e com Deus. Sentir. Sinta-se amado. Aproveite. E outra coisa, entregue nas mãos dela e dos anjos os seus pedidos. Não percam essa oportunidade, porque muitos milagres têm acontecido, porque as pessoas sentem a presença e aí a fé fica forte e a pessoa coloca com vontade o pedido e recebe. Então, esse momento é de vocês, pessoal. Tá bom? Então, eu já falei demais. Vamos ao intervalo para 30 minutos de intervalo. Então, vamos fazer um intervalo de